A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu. Eu tenho certeza que é motivo de alegria ouvir a palavra do Senhor Jesus. Por isso eu estou aqui. Não estava vindo, louvado seja Deus, porque esses dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu não estava podendo, louvado seja Deus, mas eu creio que Deus, Ele cuidou de você, cuidou da sua casa, estava sempre em oração pela sua vida. Eu agradeço a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por cada alma, por cada pessoa que Ele coloca e traz aqui para junto adorarmos ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aí em nome do Senhor Jesus. Siga declarando a frase que Deus Ele colocou no meu coração. E desde assim eu tenho profetizado, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. Ele é, Ele faz, Ele pode, Ele é. Louvado seja Deus, o nosso Deus. Por isso eu vim te convidar a adorar. Eu vim te chamar e dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Assim disse Deus para Josué, quando, aleluia, Moisés morreu ali, Josué precisou assumir o comando, louvado seja Deus, de todo aquele povo, de toda aquela nação. Eu quero te convidar a adorar neste momento. A verdade, louvado seja Deus, ela sempre vai permanecer e prevalecer. A verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida é sempre motivo de alegria, porque Deus, Ele sempre tem o melhor. Louvado seja Deus, o melhor de Deus. A palavra vem dizer que Ele está por vir. O melhor de Deus está por vir. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então por que chorar? Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Lembre-se sempre que a mão de Deus está estendida para socorrer aquele que necessita. Busque a presença do Senhor Jesus e a mão dele poderosa vai te sustentar. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aí. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece o fim da sua história e me trouxe até aqui pra te dizer. Olha o que ele veio dizer pra mim e pra você. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na
na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu tenho certeza que a mão de Deus não deixou você cair e nem vai deixar. Porque Deus, ele veio dizer para mim e para você que sempre foi a mão dele, sempre foi o poder dele e vai ser sempre assim na minha e na sua vida. Basta você crer, basta você confiar e esperar nesse Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que nada para ele é impossível. Nos diz a palavra do Senhor que nada para o nosso Deus é impossível. Por isso eu quero louvar e adorar o nome santo do nosso Deus, declarando mais uma vez que ele vive, ele reina e ele vive. Ele vive, ele reina porque ele tem um trono estabelecido de eternidade em eternidade. E ele vive e ele reina também dentro de mim e dentro de você. Eu quero glorificar a Deus mais uma vez, porque até aqui ele tem me ajudado, tem te ajudado, tem te sustentado, tem me sustentado. E a glória, louvado seja Deus de Deus, é sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu louvo ao Senhor por esta palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Está lá em Jeremias, eu ia falar Isaías, mas todos são profetas. Mas a palavra de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está lá em Jeremias 38, e nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: louvado seja Deus. Siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é Deus quem vai falar com você neste exato momento. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passu, Jucal, filho de Selamias, e Passu, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônicos viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Louvado seja o nome do Senhor. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: Obed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Obed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, estes homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram na cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Obed-Meleque, o etíope: leve com você, louvado seja Deus, 3 homens sobre as suas ordens, e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Obed-Meleque levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens e foi à sala que ficava debaixo da tesouraria do palácio.
pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Obed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe estes trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias fez assim. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. Versículo de número 13, nós paramos aqui a leitura e começamos no versículo de número 1 do capítulo 38 do livro de Jeremias, e nos diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que Jeremias, ele entrega uma profecia de algo que iria acontecer. Louvado seja Deus, mas as pessoas daquele local não estavam interessados em ouvir a voz de Deus, não estavam interessados em entender o que Deus estava querendo. E nos diz a palavra que pelo profeta pregar a verdade, ele foi lançado no cárcere. Ele foi lançado aqui no cárcere, chamado cisterna. Quiseram tentar calar a voz do profeta, quiseram tentar abafar. Imagine que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguém está mandando uma mensagem de Deus, e a palavra vem dizer que este homem começa a incomodar acerca de tentarem, louvado seja Deus, calar a voz dele, lançando em uma cisterna. Nos diz a palavra que diz assim: louvado seja Deus, que Jeremias dizia: assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos viverá. E por que Jeremias estava falando isso? Porque Deus estava querendo tratar com o seu povo. E a Bíblia diz que Deus, ele usa o cativeiro babilônico, ele usa a nação babilônica, a saber aí o rei Nabucodonosor, e a Bíblia vem dizer que o povo iria ser, louvado seja Deus, levado cativo, e que aquele povo não deveria resistir. Mas a palavra vem dizer que o povo não aceita aquela profecia de bom grado. E é muito, louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus, difícil falar a palavra do Senhor em qualquer tempo, porque não são todas as pessoas que recebem. Muitas das vezes acha que somos nós, muitas das vezes acha que é, louvado seja Deus, a nossa interpretação, é o nosso entendimento, mas é a palavra do Senhor que diz. E a Bíblia vem dizer que então eles pretendem matar Jeremias, eles vão até o rei, ele faz um pedido para lançar Jeremias e diz assim: louvado seja Deus, que o rei responde: ele está em suas mãos. A Bíblia vem dizer que o rei diz: o rei não pode opor-se a vocês. E muitas das vezes tem pessoas, louvado seja Deus, que não se opõem a outras pessoas. Tá vendo a injustiça, tá vendo a situação que está acontecendo, mas prefere não se opor, porque muitas das vezes, louvado seja Deus, é a maioria. Mas não quer dizer que a maioria esteja certa. Louvado seja Deus, nos diz a palavra que Jeremias estava sozinho, falando a respeito da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, enquanto tinha uma multidão que não estava entendendo. E muito melhor é aleluia, aleluia, estar com Deus, louvado seja Deus, do que estar com uma multidão que está querendo pegar pessoas e lançar na cisterna. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que o rei não se opôs ao que as pessoas estavam querendo. E nos diz a palavra aqui no versículo de número 6, olha o que era que as pessoas estavam querendo fazer com o homem que entregava a mensagem de Deus. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas a palavra vem dizer que somente lama. E diz assim: e Jeremias afundou na lama. Louvado seja Deus. E é isso que o adversário quer. Quer tentar calar a minha e a sua voz. Quer tentar te colocar na lama. Mas Deus não chamou Jeremias para estar dentro de uma cisterna e muito menos na lama. A Bíblia vem dizer que é Ele quem conduz os nossos passos. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que tentaram lançar, louvado seja Deus, ele na cisterna, com o intuito de calar a voz. Por quê? Porque ele estando lá, em um local profundo, louvado seja Deus, a voz de Jeremias não seria ouvida. Grande é o nome do Senhor Jesus. Aí nos diz a palavra que a cisterna não tinha água, tinha lama.
E tudo que o adversário quer é tentar me ver e te ver na lama. Mas Deus é a minha rocha e a tua rocha inabalável. A palavra do Senhor vem dizer que aquele que edifica a sua casa na rocha, louvado seja Deus quando vier, aleluia, a chuva. E chuva quando chove muito, o que é que acontece? Se transforma o solo em lama. E Deus está dizendo que aquele que constrói a sua casa na rocha não será, aleluia, destruído. A Bíblia vem dizer que até lançaram Jeremias lá. Mas olha o que acontece no versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor Jesus: mas Obed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim, e Obed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, estes homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Olha o que aqueles homens estavam querendo fazer, o quê? Matar, calar a voz de Jeremias. Mas a palavra vem dizer que Deus envia alguém. E eu acho interessante que a Bíblia vem narrar aqui que este homem enviado é alguém que não era da nação israelita. A Bíblia vem dizer que ele era um etíope, que era servo no palácio. Louvado seja Deus, logo eu venho entender que era alguém ali que servia, que talvez foi pego ali em um momento de guerra e ficou como escravo no palácio servindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vem dizer que então, aleluia, alguém que nem era da nação, nem era de perto, ajudou. E o que Deus vem dizer para mim e para você, que quando Ele quer ajudar a mim e a você, Ele usa quem Ele quer. Nos diz a palavra que Deus usou um etíope. Era alguém de uma outra nação, era alguém de uma outra nacionalidade, mas Deus não deixou o profeta dele, louvado seja Deus, sem ajuda. E Deus vem dizer para mim e para você que não importa quem Ele vai usar, o que importa é que Ele usa sim, e Ele usa quem Ele quer para abençoar. E nos diz a palavra, louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus, que então o rei disse a Obed-Meleque: vá e leve com você 3, louvado seja Deus, homem, sobre as suas ordens para retirar Jeremias. Eu acho interessante, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o rei ele poderia dizer assim: leve 4, leve 5, leve 1, leve 2. Mas a palavra vem dizer que o rei diz assim: leve 3. E aqui eu quero dizer para mim e para você. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que 3 pessoas ajudaram Jeremias a sair. Louvado seja Deus, ali, daquele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquela cisterna. O que Deus vem dizer para você, o que Deus vem dizer para mim, é que Ele envia socorro sim. 3, aleluia, é um número profético na Bíblia. Significa a presença da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus vem dizer que é Ele quem vai te ajudar. Ainda que essa situação se pareça, louvado seja Deus, um cativeiro, se pareça uma cisterna, se pareça algo impossível de sair. Como eu, aleluia, fico imaginando alguém dentro de uma cisterna cheia de lama. Primeiro, que cisterna, para se dar água, tem que cavar muito. Quem já teve a oportunidade de ver uma cisterna, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu já tive. Inclusive, louvado seja Deus, a minha família tem um local que tem uma. Não está ativada no momento, mas eu já tive a oportunidade de ver a profundidade. É muito fundo para se dar água. Tem locais que tem que cavar muitos metros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que ali dentro não tinha água, tinha lama. O que vem dificultar mais ainda a saída de alguém de dentro de um cenário como este. E Deus vem dizer para mim e para você, sabe o quê? Que não importa o cenário difícil, que, aleluia, possivelmente você esteja, que Ele não possa te tirar. O cenário de Jeremias, além de difícil, era dificílimo. E Deus está explicando para você por quê. Porque não era uma cisterna que continha água. Era uma cisterna que continha lama. E lama é algo que escorrega. Imagine alguém querer escalar uma cisterna ou querer sair dali de dentro com os pés escorregando.
Sabe o que eu venho entender com isso? Sabe o que a palavra vem dizer para mim e para você? Que a situação pode até parecer que se complicou. Além de jogar numa cisterna, não bastava ser uma cisterna, era uma cisterna com lama. Não bastava ser um local de difícil acesso, ainda tinha uma outra dificuldade dentro da dificuldade. Será que você consegue compreender isso aqui? Existia uma outra dificuldade dentro da dificuldade existente. E muitas das vezes pode, aleluia, até ser assim na minha e na sua vida. Mas Deus é o Deus que ele permanece sendo o mesmo. Ele é a Trindade Santa. Aleluia, o rei poderia mandar várias pessoas. Poderia mandar vários homens ou poderia mandar um só. Mas a Bíblia relata que faz questão, louvado seja Deus, de deixar claro para mim e para você que eram 3 homens. Isso aqui tem um mistério. Porque Deus ele não vai te deixar sozinho. Na dificuldade, Deus ele vai enviar ajuda. E eu acho interessante que Deus ele usa a mesma coisa que usaram para jogar Jeremias dentro da cisterna, mas de uma forma diferente. Será que você pode pegar esse mistério? A palavra vem dizer que lançaram Jeremias dentro da cisterna como? Por meio de cordas. E como foi que Deus tirou Jeremias de dentro daquela cisterna? Por meio de cordas. Mas aí a palavra vem dizer que Deus usa algo impropriado para ajudar. Nos diz a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E diz assim: pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu as cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe, olha só, estes trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. O que Deus vem dizer para você é que ele vai pegar aquilo que você nem imagina para te ajudar, para te tirar dessa situação difícil. Nos diz a palavra que a situação de Jeremias era dificílima. Por quê? Porque além da profundidade, além de ser uma cisterna, louvado seja Deus, ainda estava na lama. E muitas das vezes, possa até parecer que esse teu cenário é uma lama. Possa até parecer que esse teu cenário é difícil demais. Possa até ter se complicado mais ainda. Eu fico imaginando quando Jeremias estava sendo arrastado para ser lançado dentro daquela cisterna. E ele imaginando você lançado dentro de uma cisterna. Mas aí, quando ele cai lá dentro, nos diz a palavra que era lama, não era água. Muitas das vezes, o adversário vai tentar criar situações e vai até tentar te jogar na lama. Mas a palavra diz que profeta, que é profeta, servo que é servo, não vai permanecer onde Deus não colocou. Não foi Deus que colocou Jeremias ali. Foi a mão do homem. A mão do homem que se deixou ser usado pela malignidade do adversário. E Deus vem dizer para mim e para você que toda situação difícil, louvado seja Deus, porque você é servo, porque você tem obedecido, porque você tem, louvado seja Deus, acreditado na palavra do Senhor, porque você não se aparta, aleluia, da verdade. Isso tem incomodado muita gente. Isso tem deixado o reino das trevas enfurecido, porque só fica enfurecido com a verdade quem serve as trevas. Nos diz a palavra que Jeremias foi lançado em uma cisterna e aquilo que parecia ser difícil se agravou. E Deus vem dizer para você que não há dificuldade que ele não possa tornar, aleluia, em uma facilidade. Eu acho interessante que Jeremias ele poderia ter sido tirado de dentro daquela cisterna por outros meios. Quem sabe por uma escada. Quem sabe as pessoas poderiam ter tentado encontrar uma outra forma de tentar tirá-lo dali. Mas Deus usou aquilo mesmo que o adversário usou para lançar ele na cisterna. E Deus vem dizer para mim e para você que aquilo que o adversário tem usado para tentar te calar, para tentar te parar, para tentar fazer com que você venha ficar na lama, Deus vai usar
para te tirar dessa situação. E ainda em volta de tudo isso, Deus ele vai usar algo que você nem imagina. Para todos os efeitos, panos velhos e trapos não servem mais para nada. Mas na mão do Senhor Jesus, até aquilo que não serviria, passa a servir. Até aquilo que não, aleluia, teria como ter eficácia, passa a ter. Até aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não teria mais utilidade, passa a ter. Porque quando Deus ele quer, ele pega, louvado seja Deus, aquilo que é inesperado. Ser inesperado. Alguém pegar um trapo, louvado seja Deus, e diz assim: roupas velhas, aleluia, debaixo dos braços para servirem de almofadas para as cordas. Eu acho interessante que quando pegaram Jeremias e lançaram ele lá por meio de corda, não se preocuparam se a corda iria, aleluia, ter um atrito com a sua pele, se isso iria causar uma queimadura. Porque quando uma corda tem atrito com a pele, ela causa queimadura. Se a pessoa passar de vez, se não tiver um certo cuidado. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele tem um cuidado tremendo pela minha e pela sua vida. Quando Deus vai tirar o servo dele daquela situação difícil, Deus ele não tira de qualquer maneira. Deus ele tira com delicadeza. Deus ele tira com cuidado. E Deus ele faz, aleluia, o profeta entender que a todo tempo Deus está cuidando. Que a todo tempo Deus está vendo o que está acontecendo. Que não existe dificuldade. Não existe local que Deus ele não acesse. Deus incomoda alguém que não era da nação israelita, que era um etíope. E o que significa isso? Alguém que muitas das vezes não vai ser do seu meio de amizade, alguém que muitas das vezes não vai ser do seu meio de convívio, alguém que muitas das vezes não vai ser do meio familiar, mas é alguém que Deus escolhe. Porque se os de perto não ajudam, Deus faz um de longe vir ajudar. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra, é uma palavra poderosa. Está lá no livro de Jeremias. Jeremias ele foi um profeta que foi chamado em um tempo que Deus queria tratar com a nação israelita. E a Bíblia vem dizer que aquilo que Jeremias falava não era algo fácil de se ouvir, mas era o que Deus estava mandando. Não tem sido diferente nos tempos de hoje. Era aquilo que Deus queria falar com o povo, mas o povo não entendia o chamado, o povo não entendia que não era Jeremias falando. E tudo que foi, aleluia, pregado por intermédio da vida de Jeremias se cumpriu. O que Deus vem dizer para mim e para você é que Ele conhece as minhas e as tuas cisternas. Ele conhece aquela situação que muitas das vezes te traz desequilíbrio. Como alguém consegue ficar equilibrado dentro de uma lama? Como alguém consegue ficar limpo dentro de uma lama? Será que você consegue, aleluia, imaginar a situação daquele homem? Tentando se firmar. E muitas das vezes não tem sido diferente. A dificuldade muitas das vezes é tanta que nós tentamos até nos firmar, nós tentamos ficar de pé e nós não conseguimos. E Deus vem dizer que Ele vem trazer ajuda. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foi mencionado aqui, que 3 homens foram chamados para ajudar nessa tarefa. Eu acho interessante que a Bíblia não relata, aleluia, com precisão quantas pessoas pegaram. A Bíblia relata quantas pessoas se reuniram para ir até o rei, falar para que ele fosse jogar na cisterna. Mas louvado seja o Senhor Jesus, não relata, aleluia, quantas pessoas de fato pegaram Jeremias para jogar. Mas a Bíblia é bem clara quando relata quantas pessoas foram usadas para tirar Jeremias de dentro daquela cisterna. E Deus vem dizer que a situação parece até, aleluia, tentar tirar o teu chão de tão difícil que é.
mas Ele envia ajuda. Ele é o teu socorro, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo não vai deixar você nessa situação. Creia. Eu tenho certeza que dentro daquela cisterna, Jeremias estava crendo que o socorro de Deus iria chegar. Eu tenho certeza que no momento daquela dificuldade, Jeremias estava pensando: aleluia, eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele vai mandar um escape. E a defesa de Jeremias chegou. A defesa de Jeremias chegou com aquilo que também usaram. A Bíblia descreve aqui que a mesma situação que foi usada para lançar, foi usada para atirar. E Deus vem dizer que Ele é o Deus que transforma toda maldição em bênção. Se você crê nessa palavra, receba na tábua do seu coração. É com muito tremor e temor que eu falo da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eu louvo a Deus. Eu quero clamar com você neste momento pela sua vida, apresentando a nossa aleluia, o nosso mês, o nosso fim de semana, apresentando os dias ao Senhor. Aleluia. Querido Deus, obrigada. Obrigada, meu Deus, aleluia. Porque enquanto, meu Deus, aparecem situações difíceis no meio do nosso caminho, da nossa trajetória, que parece até querer tirar, meu Deus, o nosso equilíbrio, parece até querer tirar, meu Deus, os nossos pés do chão, parece até, meu Deus, nos causar, meu Deus, aleluia, louvado seja Deus, uma desestabilidade. Meu Deus, existia uma dificuldade ali naquele cenário. Era algo, meu Deus, aleluia, que não era apenas a profundidade da cisterna, mas era uma cisterna profunda, meu Deus, com lama. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos tire de toda dificuldade que não foi o Senhor, meu Deus, aleluia, quem nos lançou. Nos diz a palavra que quem lançou Jeremias ali, meu Deus, foram mão de homens. Nos tire de toda situação, meu Deus, que não foi a tua mão que nos colocou. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, que assim como o Senhor, meu Deus, aleluia, por intermédio, meu Deus, aleluia, de um estranho, o Senhor ajudou. Que o Senhor use pessoas, que o Senhor use, meu Deus, quem o Senhor quiser. A palavra nos diz, meu Deus, aleluia, que o Senhor usou um etíope. Ele foi até o rei e o rei declarou: leve 3 homens contigo para assim tirar o profeta dali. A palavra nos diz que havia um tempo de fome. Havia um tempo de escassez naquela terra. Se o profeta ficasse ali, ele iria morrer de fome. Ele iria, meu Deus, aleluia, sucumbir dentro daquela lama. Mas a palavra do Senhor vem dizer que o socorro chegou. O Senhor usou, meu Deus, as mesmas coisas, meu Pai, que os adversários usaram para tentar lançar Jeremias dentro, meu Deus, aleluia, ali daquela cisterna. E a palavra nos diz, meu Deus, que o Senhor tirou ele com cuidado dali de dentro. Meu Deus, nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor é um Deus zeloso, que o Senhor é um Deus cuidadoso, que o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama. Meu Deus, cuide de nós em toda dificuldade. Eu quero apresentar a dificuldade da vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Meu Deus, eu não sei qual é a dificuldade que eles estejam passando. Eu não sei, meu Deus, aleluia, louvado seja Deus. O que é que veio para tentar, meu Deus, os fazer escorregar. Mas eu creio que a tua mão, meu Deus, é poderosa para tirá-los, meu Deus, de qualquer situação difícil, assim como tirou Jeremias. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que o Senhor se preocupou para que ele não se ferisse, para que ele não tivesse dano. E assim, meu Deus, eu profetizo. Eu profetizo, meu Deus, a saída, meu Pai, de dentro da cisterna. A saída aqui, aleluia, de Jeremias de dentro da cisterna significa a saída da dificuldade. Eu profetizo a saída da dificuldade na vida desta que ouve esta palavra. Que o Senhor possa intervir, meu Deus, com a tua mão poderosa. Que o Senhor possa enviar socorro. Que o Senhor possa enviar ajuda, ó Deus amado, Deus querido. E assim nós já te agradecemos. Porque assim como o Senhor foi na vida de Jeremias, cremos que o Senhor também é na nossa. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Livro de Jeremias, capítulo de número 38, que vem dizer que Deus é quem socorre quem está em situação difícil. Tome posse e siga declarando que o teu Deus é o mesmo Deus de Jeremias. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo a paz de Cristo,
Obrigada por todos aqueles que têm me ajudado a fazer a obra missionária, levando o ID, a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, aleluia, Ele se alegra quando eu e você fazemos algo para o céu. Nós fazemos tantas coisas durante o dia, não é verdade? E eu não falo só apenas aqui, desse local que o Senhor reservou, mas todas as vezes que eu tiro para mandar uma mensagem, para mandar um louvor, para orar por alguém, eu tenho certeza que Deus, Ele se agrada. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Receba essa palavra na tábua do seu coração e declare que é para você, que é para a sua vida, que Deus, Ele tira. Louvado seja Deus, qualquer um, de qualquer situação difícil, ainda que pareça impossível. Louvado seja Deus. Amém.